Agora nós vamos para o grande debate. São debates insignificantes. Que não leva a lugar nenhum, mas alguém acha que vai ganhar. Não vai levar a lugar nenhum. No máximo um vídeo no Twitter. Isso, no máximo. A gente quer um corte. Vamos pegar um corte, vão colocar você é um babaca, você é escrota. No máximo vai acontecer isso. Mas ninguém vai resolver o problema. Temos ele, nosso canhotinha de ouro, representando a extrema esquerda desse país. Ele que está diretamente de Brasília, no seu apartamento maravilhoso, e a extrema direita, representado por ele, que é uma velha, considerada uma velha. Além disso, nós temos a Lil Left, também, que aqui está. São várias correntes. São várias correntes de pensamento aqui. São várias correntes de pensamento. E o bom é a gente poder trocar ideia e ter pessoas muito legais, que é muito gostoso estar aqui com vocês, trocando ideia, levando o nosso papo para todo o Brasil. Você me permite? Samidana. Eu aqui, já que eu estou no lugar... Claro, lógico. Salve, Guga, beleza? Grande Maria. Satisfação. Um assunto premente aqui, talvez o assunto... Acho que o único assunto que o Emílio se atenta hoje em dia, uma obsessão absurda. 2022, ontem saiu mais um levantamento do poder Big Data, né? 360 e Big Data, e dá a entender que já num levantamento de segundo turno, Ciro Gomes e Lula teriam a melhor diante do atual presidente Bolsonaro, e no primeiro turno, Lula já aparece com 34% e Bolsonaro com 30%. Paralelamente, levantamento do Datafolha dizendo que 54% dos brasileiros acreditam que Bolsonaro tem feito uma péssima condução da pandemia. É óbvio que esses números são muito fluidos, tudo pode mudar, o auge da pandemia ainda está vamos dizer, no momento, março de 21, muita água para passar debaixo dessa ponte, mas qual é a sua leitura do jogo hoje? Olha, antes de comentar aí os dados da pesquisa... Ele roubou de você, dá né? um Rivotril aí pra essa senhora que ela tá muito nervosa falando sobre a Maju aí. Quem é essa senhora aí que tá nervosa falando sobre a Maju? A senhora é a voz da razão. A dona Neuza. Tá aí, como sempre, né? Como sempre, tá tentando mudar a realidade. Porque, de fato, o que salvou todos os países que conseguiram controlar a pandemia, pode não ser uma unanimidade entre todos os cientistas, mas o que salvou os países que controlaram a pandemia foi sim testagem em massa, agora vacinação e lockdown, isolamento social, medidas de distanciamento social. Isso sim, a Maju está corretíssima em falar. Mas agora indo para os dados aí, o que mostra essa pesquisa é que o Bolsonaro precisa ficar muito atento e muito preocupado com 2022. Se ele não tiver o auxílio emergencial e se ele não prorrogar esse auxílio, porque só vai durar 4 meses, e se ele também não conseguir retomar aí o controle do Centrão, fazendo um trabalho mais coerente, mais sério, seguindo mais a razão e a ciência no controle da pandemia, ele vai ser abandonado aí pelo Centrão e o Lula vai conseguir sim fazer em torno dele uma grande coligação de partidos que já está se formando. O PSDB, um inimigo, um adversário do PT em todas as eleições, desde a redemocratização, está dando acenos positivos de tentar firmar pela primeira vez, quem sabe, uma união com o PT numa eleição. Provavelmente não no primeiro turno, mas tem tudo para acontecer isso no segundo turno. Ô, Guga, Lula Dória? O FHC falou que votaria no Lula. Lula Dória? Teatro das tesouras. Esquerda. Quem falou que votaria? Além da Fernando Henrique Cardoso. Sim. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso falou que votaria no Lula se fosse contra o Bolsonaro. O Delfim Neto, que foi o ministro da Fazenda na época do regime militar e que tem uma grande entrada aí com o mercado, com os empresários, falou que vai votar no Lula. Você também, né, Guga? Você é Lula. É lógico. Não é que eu sou Lula, estou só fazendo uma análise do que está Lula. acontecendo. A verdade é essa, o Lula está conseguindo formar já um grupo de gente que nunca foi PT e que para conseguir derrubar o Bolsonaro pelo antibolsonarismo, eles estão pensando em fazer essa união pragmática pela primeira vez, quem sabe até PT e PSDB. Chupadriles? 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 Chupadriles, o mito dele
O herói dele, que é o Bolsonaro, está em risco, sim. Mas é claro que o Bolsonaro ainda está bem. Ele tem ali uma margem grande ainda de votos. Ninguém está dizendo que ele não está ainda bem para o que ele deveria estar, para ele estar ainda pior nas pesquisas, né? Ele ainda para o que deveria estar. O Marinho, conversando com o Marinho ainda ontem, ele acredita que exista uma terceira via. Sabe por quê? Sabe por quê, amigo? Ele crê numa terceira via. Não, seguinte. Você acredita, por exemplo, ele acredita em Mandetta. Não, eu não falei isso. Peraí, aí virou vaza. Não. Peraí. Kim Kataguiri. Não. Aí tá falando por mim. Não, desculpa. Peraí. Desculpa, eu Repare bem. perdi a esse aqui. MBL, Não, mas a pergunta é boa. Tem uma terceira via? Ou é só Tem Lula uma e terceira Bolsonaro? via. Tem. Você tá Tem procurando Danilo essa- Gentili. Eu tô. Eu não tô com o Lula nem com o Bolsonaro. Eu tô com o Moro. E 60% do país também, a maioria, sem dúvida. Olha, Com quem? a Com o terceira Moro? via provavelmente não vai ser formada pelo Moro. Essa pesquisa recente mostra que o Moro ainda está com um potencial de voto muito aquém, muito abaixo do esperado. Essa é a verdade. O Moro também está sendo atacado por todos os lados. Tem muita gente achando que Moro e Luciano Huck vão abandonar a luta aí pela eleição do ano que vem e vai ser uma eleição só de peso pesado. Vai ser Lula, Bolsonaro e talvez a terceira via possa ser formada por uma união entre Ciro Gomes e Mandetta. Ciro como candidato e Mandetta como vice. Isso também é possível. Uma união entre DEM e PDT também é possível. E se isso acontecer, é uma terceira via que, segundo a esquerda, segundo o Lula, não dará certo porque o Ciro não conseguirá a confiança da direita e vai perder a confiança da esquerda. Mas tem gente que acha que não, que o Ciro vai manter os 9, 10% que ele tem na esquerda e vai agregar mais uns 4% com o Mandetta, 5%, quem sabe, se tornar mais competitivo para, de fato, vencer você acha, o primeiro turno. Você acha que a New Left cola no Cirão? A New Left, na verdade, não vai colar no Cirão. Não, eu acho você que toda a tá, esquerda pera lá, vai colar você... no Lula. Não, então, A esquerda vai de você Lula. deu uma pisadinha na New Left. Comprou essa uma pisadinha. polo, Já sapatênis. Tamo ligados. Virou Tamo o barão da ligados. pisadinha. Você acha que eles vão colar? Porque eles não vão ter peito de ir com Vai que perde, né? com barba, com ladrão. A esquerda, o Guilherme Boulos já está querendo abrir mão da candidatura dele para apoiar o Lula. Vai depender, claro, do pessoal também admitir isso. Mas o Guilherme Boulos abriria mão. A Manuela Dávila, o Flávio Dino, a esquerda, o PT é aquele nome que consegue de fato unir a esquerda. É o criminoso. Não toda, Sombra de mas Mangueira. uma parte. Então, mas essa turma tava lá, menos a Dilma. Que a Dilma queima o filme Isso, do abandonou. bar. A Dilma Ninguém tá vai perder. A Dilma Dilma tá não. excluída. Mas é a turma que tava lá quando o Lula fez o discurso. Aquele discurso que ele fez, o recente. Aquela turma tá com barba. Sobrou a New Left. Perdida aí, ó. Não existe New Left. Não, a New Left... Existe. do lado, Opa! Marinho. Claro que existe a New Left. Sim, existe, mas Marinho diante da é o quê? projeção política... Tá cheio de New Left. o New Left é o Marinho chorando. Não, mas ué. Você percebe o quão patético esse rótulo diz mais sobre você, Emílio, quando você vê que o Boris Casoy e o Guga Noblar não entenderam Eles não até sabem agora. o que é. Existe, É não porque eles são existe. esquerda New Left. Isso é um devaneio. São O que é? expressões completamente vazias que O dizem mais Boris sobre Casoy quem não sabe. rotula do Só que pra quem- Marinho, o povo vamos não lá. é bobo, abaixo a Rede Globo. Agora ele lembra do Ninguém Bolsonaro sabe, também. ninguém sabe o que é New Left. Deixa eu fazer uma pergunta Tá pro bom, Gustavo que Noblar. ninguém pode fazer. Gustavo, meu Eu querido. quero que você defenda o seu candidato. Gustavo, meu querido, a questão Aqui que se só vai coloca- ter segundo turno. É É. Lula e Bolsonaro. Não, mas Não é um ou tem outro. primeiro turno. não É tem Lula e Marina Bolsonaro. Silva, Tá bom, vamos lá. Importante. Já A gente- eliminamos o primeiro turno. O centro já era, isso eu tô de acordo com você. Ó, Dória, eu esse pessoal já era. sinto no Guga um olharzinho de arrogância. Prepotência. Já sinto. Prepotência. Segundo as Vizinho pesquisas. de Mas a deboche. minha Mas, por pergunta favor, pode fazer. vai achatar o eguinho dele. Ô, Guga, eu sei que você é um rapaz inteligente. Você sabe que um homem que foi condenado em 3 instâncias por mais de 2 sem dezenas isso. de Tá ali. juízes. Não, deixa eu te falar. Oi. Está Aceita, querida. absolvido. Não tá absolvido, não. Tá, ele não tirou tá. a credibilidade Tá, do não juiz tá. Moro de analisar o processo. Agora, você não acha que é um princípio de globalismo um homem, um Não, criminoso sim. notório,
que foi condenado por 2 dezenas de juízes, um bandido, líder do maior sistema criminoso que o Brasil já teve notícia, ser entrevistado pela CNN. Isso não é prova de uma mídia não só nacional e internacional que corrobora mentiras como a Amazônia está sendo devastada, o Bolsonaro fez um genocídio porque não usou máscara. A gente não está diante de um quadro surreal que a gente está normatizando exatamente um criminoso condenado em 3 instâncias por 2 dezenas de justiça contra um homem a quem são atribuídos falsos crimes. Você percebe que isso é uma articulação política surreal promovida por uma justiça que está querendo demonizar a Lava Jato, que está querendo demonizar o combate ao crime, soltando o maior criminoso da história do Brasil e, eventualmente, criando uma narrativa farsesca corroborada por uma mídia internacional. Isso não é o que se chama, e que dizem que é teoria da conspiração, de globalismo, Gustavo Nobon? Pergunta longa. Isso é o globalismo, né? A CNN, mentira, sistema de ela tá mentira. fazendo parte de um grupo de mídias ligadas a políticos e a empresários. CNN tá dando voz que pro querem- bandido. que querem, de alguma maneira, diminuir, minar as forças de um político antiglobalista, que seria o Bolsonaro. Você não vê o quanto isso é uma teoria da conspiração maluquete, meu querido Adriles? É óbvio maluquete falar não. que o Lula é criminoso? A gente sabe que o Lula é um nome da política nacional, um dos de maior nome no planeta Terra, um Ele dos é mais criminoso ou conhecidos, não? um dos nomes que mais, por mais tempo, esteve no comando do Brasil e depois conseguiu colocar no lugar dele uma presidente que foi eleita 2 vezes. Guga, só óbvio responde que se essa ele é pessoa criminoso é ou não. Deixa o ignorada cara pela mídia. colocar. A mídia vai ouvir esse cara. Faz todo sentido a mídia ir atrás do Lula e querer ouvir o Lula, ainda mais agora que o Lula é alguém que não tem mais a ficha suja. Ele não é mais alguém condenado. Ele não foi absolvido, mas ele também não foi mais condenado. Esse seu discurso todo caiu já, Adriles. Ele precisa de um julgamento novo. Ele vai ter um novo julgamento e a gente vai saber, a partir desse novo julgamento, se ele é sim Deixa eu te falar, As provas deixa eu dele falar pra ser você, considerado Guga Noblar. criminoso ou não. Deixa eu falar, tudo isso aí vocês estão falando bobagem. O Lula vai ser candidato. Vai Tudo é ser groselha. candidato. Pode ser Vai ser normatizado. candidato e Exatamente. o segundo turno vai ser Lula e Bolsonaro. Agora vocês precisam saber em quem vocês vão votar. É isso. Eu? É só Você tá perguntando isso. pra mim? O resto Eu vou é te blá falar, blá amigo, blá. vou te falar. Não, é isso aí. Entre o Por favor, criminoso Marinho, notório e o você ser com a humano com terceira defeito, via. vamos ser humano com Atenção defeito. agora, a terceira New via. left. Vamos agora ouvir com André Marinho. Não, primeiro, Sem interrupções. Não, então, indo ao encontro do que você acabou de dizer, eu de fato ontem, a partir da minha leitura dessa pesquisa que saiu ontem, eu fiquei realmente meio assustado que de fato já começa a se formar um cenário meio conflagrado, polarização, sabe? Vão dobrar a aposta nisso. Ferrada. Tá muito descolado os dois e o resto tá ali, enfim. 3%. Não, estão penando lá no pelotão de trás. Mas ainda assim, eu acho que tem uma equação viável e a gente não pode, Mas em sã quem? consciência, em março de 2020, achar que a gente vai ficar refém dessa Passa prisão rápido, rapaz. ideológica, dessa Passa prisão rápido. ideológica. Passa rápido. Essas definições têm que estar até abril do ano que vem. Tem basicamente 12 meses até lá. E o É Moro tempo calado. demais. Um dia na política é uma eternidade, então muita calma Mas nessa hora. quem seria? Marinho, Marinho. aqui, meu amigo, nós já decidimos o segundo turno. Não, tem se primeiro fosse hoje, turno. não tem. Não tem Amoedo. Danilo isso. Gentili. Isso aí não tem. Danilo Danilo Gentili. Gentili, Amoedo, Caio Coppola. Coppola. Não tem isso. Não tem. Danilo- Certo, Guga? É pra desistir. Não gente. tem. Não tem. É Nando lógico, Moura. é Lula e Vice. Bolsonaro. É Lula e Bolsonaro. Deixa eu Ia concordar ser, com o Noblar. ia ser isso em 2018. Você quer ver uma pauta que a Demorou. gente vai convergir? Ô, Que Guga, pauta? eu sei que você concorda É debate, não é pauta. Eu sei que você concorda comigo também Sabe. que a Lava Jato foi a maior força-tarefa de combate à criminalidade no Brasil. Agora, a gente tá vendo a demonização da Lava Jato, aí eu concordo com você, com a anuência do governo Bolsonaro, com a anuência das hostes petistas, lulopetistas, ou seja, todo mundo contra o Moro. Como é que você analisa esse silêncio obsequioso do Moro, que não diz rigorosamente nada em defesa da Lava Jato, nem de si mesmo? Você não acha que ele foi jogado pro espectro político e agora ele tá querendo agir como juiz e sendo demonizado e massacrado dessa forma, ele vai ser quase que obrigado a assumir uma candidatura à presidência? O problema é que o Moro agora, ele trabalha para uma empresa de advocacia que presta serviços para o Odebrecht. Então, sempre que o Moro resolver falar alguma coisa, as pessoas vão ressuscitar tanto o fato dele ser empregado da Odebrecht hoje, como as novas conversas que têm sido vazadas, né? A partir daquela operação
em cima dos hackers que teriam vazado as conversas dos procuradores. Enfim, toda vez que o Moro resolver sair para falar nesse momento, vai ser ruim para ele. Então, estrategicamente falando, realmente talvez seja melhor ficar calado. Não adianta ele tentar agora falar, aparecer. Vai ser só porrada. Ô Guga, você acha que ele jogou mal? Porque o Moro ele tentou entrar ali na época. Você lembra quando ele saiu do governo? Ele até fez um slogan político. Ele falou, temos que fazer a coisa certa. Eu falei, isso me cheira a candidato. Até com uma... Porque ele falou, ele falou, porra... Ele testou, né? Pular do cavalo. Ele pulou do cavalo dando uma testada, mas aí se deu mal. Política é complicado, né? Política é um jogo pesado. E o Moro não tem o cacuete da política. O Moro nunca foi político. De repente ele tá ali naquele jogo e ele tentou usar o presidente, essa é a verdade. A ideia dele era virar ministro do STF, mas acabou sendo usado. O Bolsonaro, por mais que ele não seja um cara muito culto, a pessoa mais inteligente, ele é esperto. E ele tá na política há 28 anos. Ele sabe também como é que funciona o jogo ali. Então... ele acabou passando, além dele ser muito autoritário. É isso aí. Né? Então, Guguinha, você sabe, meu querido Guga Noblar, você é muito querido aqui, o choro é livre, né? Não. O choro não é livre, não. Eu tenho que fazer Vamos reagir, Brasil. O choro é livre, eu tenho que fazer Tem tempo. Atenção, Marinho candidato? New Left vai falar. Campanha. Atenção, Brasil. Candidato pelo MBL. Atenção, Brasil. Não temos tempo, não vamos ficar refém disso. Atenção, Brasil. Temos tempo. Obrigado, Guga. Um abraço pra você. Valeu, galera. Depois nós vamos pra essa praia aí que você vai sempre. Isso, vamos fazer um churrasquinho na praia.